Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Thay, eu trabalho aqui na Vagas, estamos ao vivo para todo o Brasil nesse momento. Queria avisar desde já, como falamos nos outros vídeos, não sou atriz, não sou youtuber, pode ser que erros aconteçam. Inclusive deixa eu fechar a porta, senão alguém pode aparecer aqui. E a nossa internet está um pouquinho estável, então se por acaso a nossa conexão cair, a gente volta novamente com o vídeo logo em seguida, tudo bem? Então já vamos nos alinhar. Para quem não participou ontem, rolou o nosso encontro para falarmos sobre objetivo profissional. Hoje a gente vai falar sobre resumo. Quem perdeu o vídeo de ontem, não tem problema, tá gravado, a gente manda o link já para vocês. E o vídeo de hoje também vai ficar gravado. Então quem quiser assistir de novo, não tem problema, a gente posta logo em seguida na nossa página. Vamos lembrar a dinâmica novamente. Aqui embaixo você pode colocar seus comentários ou aqui do lado. A gente está com a nossa equipe da Vagas, o pessoal aqui do nosso time de marketing, para nos ajudar nessa seleção. E as perguntas mais legais, mais relevantes, a gente responde agora no ar. Antes da gente começar, já podem mandar as perguntas, mas nesse começo eu vou fazer uma breve introdução para mostrar para vocês um pouquinho sobre resumo profissional. Então, como preencher e o que não fazer, o que vai te prejudicar no seu currículo. Aqui atrás a gente trouxe um exemplo de currículo e de vaga, o mesmo que a gente usou ontem. Hoje, então, a gente vai focar na parte do resumo. Eu tô com o Léo, que é o nosso cameraman. Ele vai mexer, então talvez a câmera, a filmagem não fique tão boa, porque ele tá fazendo em hands, né? Então pode vir, Léo. Ele vai dar um zoom pra gente olhar um pouquinho hoje sobre resumo profissional. Qual que é a ideia do resumo? Ele, como o próprio nome diz, tem que ser um resumo do seu currículo. Então, ele tem que ser sucinto, porque é um resumo. Ele tem que trazer os principais pontos do seu currículo, não o currículo inteiro. E tem que trazer os pontos que o recrutador quer ler no seu currículo, que são os pontos que estão lá na vaga. Então, a dinâmica que a gente vai fazer agora, nesse momento, é circular alguns pontos do resumo e aonde cruza com a vaga para vocês conseguirem entender como fazer em casa. Então, o truque que eu vou falar para vocês agora vale para qualquer vaga. E é legal para vocês também testarem a aderência que vocês têm para essa posição. Por quê? Já vou explicar. Essa vaga que a gente está como exemplo é uma vaga de analista financeiro. Então, ela traz alguns requisitos que são necessários para que esse profissional tenha em seu currículo. Então, ele tem ali, vai fazer um reporte para um coordenador, ele vai fazer a gestão de algumas informações da área de vendas, elaboração de indicadores, vai dar um apoio ali à equipe de contas a pagar e tudo mais. E também tem os requisitos: superior completo, tem uma ferramenta que é bem usada nessa área financeira que é a TOTUS, e tem alguns critérios diferenciais, como o idioma, o conhecimento no sistema SAP e experiência em contas a pagar. Então, o que é legal você colocar no seu resumo? Por exemplo, o TOTUS que a gente viu aqui e o SAP. Eu vou circular. Esse truque vocês podem fazer para qualquer vaga. Então, tá vendo que TOTUS e SAP tá como um requisito diferencial? É legal que essas informações, claro, você tem que ter essa informação, você tem que ter essa habilidade, não pode inventar nada. Mas caso você tenha, coloque sempre isso em resumo em destaque no seu resumo profissional. Porque quando o recrutador estiver fazendo a triagem e lendo os currículos, tem que ser uma informação que salte para ele nesse momento. Então, aqui nesse exemplo, a gente colocou aqui, ó, experiência com softwares de ERP e SAP, com softwares da TOTUS e SAP. Esse é só um exemplo de um dos requisitos que a gente fez. Então, por exemplo, quando fala aqui na vaga, elaboração de relatórios. Se você tem essa habilidade e você fazia isso nas suas antigas experiências, olha só que dica legal para vocês. Então, é super simples. Na verdade, o teu resumo profissional tem que trazer essas principais características que estão no anúncio e que você possui no seu perfil. Não coloque todo o seu currículo no resumo. O resumo tem que estar os principais pontos. Mas se você já fizer isso, claro, o recrutador vai se interessar em ler o resto do seu currículo, né? Então, para quem lê, para quem estuda, o resumo é como se fosse o prefácio de um livro. Então ele conta algumas coisas, mas ele não conta tudo. Porque ele vai dar aquele desejo para você conseguir continuar a leitura. E esse que é o papel do teu resumo profissional.
A gente pode fazer esse exercício com vários outros pontos do currículo. Então, por exemplo, essa pessoa ela tem um tecnólogo em gestão financeira, então ela tem uma graduação completa. Se a gente bater essa informação com essa ali da vaga, superior completo. Tá vendo só? Quando o recrutador for ler essa vaga, for fazer a triagem, ela quer ver esses principais pontos num único parágrafo, para conseguir falar, putz, eu quero muito saber mais dessa pessoa. Eu não sei quais são as empresas, quanto tempo, mas ela tem as coisas que eu estou procurando e ela vai se interessar em ler o resto do teu currículo. E aí, cara, a gente consegue fazer isso com vários critérios. Então tem aqui o inglês. Olha só, você que fala inglês e não valoriza esse requisito, muitas vezes está como diferencial nas vagas. Então, o idioma nesse caso é um diferencial e essa pessoa possui esse critério. Então é muito legal que ela faça esse exercício. Só essa primeira introdução para quem não sabia como preencher o resumo profissional. Acredito que a gente já tem algumas dúvidas, vamos conferir agora com a Isa. Manda lá, Isa. Bom, o Eduardo Del Monte gostaria de saber o que o resumo diferencia da carta de apresentação. Oi, Eduardo, tudo bem? O resumo, a carta de apresentação, muitas empresas olham posteriormente, quando ela vai fazer uma análise completa do seu currículo. Até porque a carta é uma coisa maior. Então, as pessoas, em geral, escrevem uma folha 4 como a carta de apresentação. Já o resumo é um parágrafo mais sucinto. Então, as empresas acabam preferindo ler, num primeiro momento, o teu resumo do que a carta. Mas a carta é bem parecida com o resumo. A diferença é que ela vai apontar mais para aquela empresa específica. Então, você, na carta, vai dar uma ênfase maior do tipo... Eu já trabalhei em empresas do setor da vagas, por exemplo. Você vai citar o nome da empresa. A carta é bem pessoal. Você vai apontar bem para aquela empresa. Já o resumo já é uma coisa mais genérica. Você não vai colocar aqui o nome de uma empresa que você vai querer trabalhar. Então, entendeu a diferença? A carta é maior e você vai apontar muito mais para dentro daquela empresa. Já o resumo, ele é menor e ele vai ser mais genérico em termos de empresas, mas ele vai destacar os seus principais pontos, assim como a carta. Vamos lá? Tem mais pergunta aqui, Thay. Opa! Luana Luá perguntou: para quem nunca trabalhou, posso colocar no resumo as experiências da faculdade? Por exemplo, conhecimento de programas, ferramentas. Sou da área de informática, como ficaria? Perfeito. Lu, pode sim, o resumo tem esse papel mesmo de você trazer esses principais destaques e para quem nunca trabalhou é um ótimo lugar para você conseguir resumir essas suas habilidades. Não se esqueça de colocar os softwares na maneira que ela é conhecida no mercado. Tente não abreviar de uma forma que não existe. Então, Photoshop é Photoshop, Adobe é Adobe. Então, tente colocar da forma que é conhecida, porque pode ser que o recrutador faça uma triagem com essas palavras-chave do teu currículo. Bom, a Helena Silva gostaria de saber se ela pode colocar as atividades do resumo profissional em tópicos. Fica bacana. Então, cuidado para não ficar muito grande. O ideal é que seja realmente um parágrafo, e nesse parágrafo você vai destacar, em uma forma de texto, essas suas principais entregas. Se você colocar como bullets, como marcadores, vai acabar ficando igual o seu resumo lá da empresa. Então, não é errado, mas tenta fazer com um texto corrido que tenha uma leitura melhor para o recrutador conseguir ter interesse em ler o resto. Olha aqui, tá. O William Santana perguntou: tenho que voltar mais a minha atenção para as experiências que eu tive ou posso resumir o que eu quero alcançar? Então, cuidado pra você só falar o que você quer alcançar, porque daí você acaba não explicando pra empresa como você vai fazer aquilo. Então, você tem que deixar claro pra empresa que você já trabalhou com aquilo, que você fez um curso que te ajuda naquilo, que você leu um livro, viu uma palestra, enfim, que você se especializou e está pronto para realizar aquilo. Se você só falar de forma genérica, eu quero, eu gostaria, eu tenho interesse, você não consegue mostrar as evidências que que vão te ajudar a chegar naquela atividade, naquele cargo. A Suelen quer saber se ela precisa colocar no resumo dela a escolaridade e a data. Su, pode colocar sim, como a gente mostrou aqui no exemplo. Como as vagas, elas solicitam que você tenha essa escolaridade, enfim, caso você tenha, coloca assim, não precisa colocar a data tão detalhada, você pode colocar o ano que você se formou, então coloca graduada em tal coisa, na universidade tal, e aí você pode colocar em parênteses o ano que você se formou. Se você tiver mais que uma formação, você pode elencar todas elas.
A gente vai falar de escolaridade ao longo dessa semana, que a gente vai explicar em detalhes de escolaridade, mas pode sim destacar no seu resumo profissional. Tá, e tem mais uma pergunta aqui do Marcos Okamoto. Como colocar no resumo em caso de transição de carreira? Então, você tem que colocar, Marcos, tudo que você já fez que vai agregar para a posição nova que você quer entrar. Então, por exemplo, você já trabalhou com 1000 cargos e tal, mas dentro daqueles cargos você você conseguiu exercer a parte de atendimento ao cliente. Mesmo que você não queira mais trabalhar nessa área, você pode destacar esse ponto, porque ele pode ser um ponto em comum para a próxima área que você vai. E aí você fala, olha, para a parte de helpdesk, por exemplo, desculpa, para a parte de helpdesk, eu já trabalhei com atendimento ao cliente, isso pode me ajudar o atendimento ao cliente interno e tudo mais. Então, usa essas atividades para te alavancar para o próximo cargo. Bom, o William gostaria de perguntar se ele tem que voltar às atividades dele, às experiências, mais para o que ele viveu ou o que ele quer alcançar. Will, coloca das duas coisas. Você tem que, na verdade, usar o que você já viveu e mostrar como que isso vai te ajudar a dar esse próximo passo. Então, não viva só no futuro. Traga as evidências que vai te ajudar a chegar lá. Mas para você trazer essas evidências, você tem que mostrar essa parte que você já viveu. Tá, e mais uma pergunta do Daniel Honório de Oliveira. Ele perguntou se pode incluir projetos que desenvolveu na última experiência no resumo profissional. Pode, inclusive se esses projetos forem te ajudar para esse próximo cargo que você quer chegar. Então, se você criou, sei lá, você criou uma nova área que otimizou os recursos da empresa assim assado, e isso tem tudo a ver com o próximo cargo que você quer alcançar, destaque isso no resumo. O resumo é realmente para você dar essa ênfase em alguns projetos, em algumas experiências que você viveu, que vão ajudar o recrutador a falar, nossa, eu quero conhecer essa pessoa muito agora, vou ler o resto do currículo. A Aline Daniele perguntou, é bom citar habilidades comportamentais e pessoais no resumo, fazendo destaque para o seu diferencial, lembrando que no caso não tem experiência profissional, apenas estágio extracurricular. Gente, a gente vai falar de experiência na sexta-feira. Eu já percebi que muitas pessoas não consideram estágio como experiência, mas ela é uma experiência. Então, destaque sim as suas experiências também como estágio, mas cuidado para destacar questões comportamentais. Você tem sempre que atrelar uma evidência àquela questão. Então, se você fala que você tem um trabalho em equipe, que é uma habilidade e tal, destaque qual a evidência que traz que você tem esse trabalho em equipe. Então, que você trabalhou em projetos multidisciplinares e tal. Isso é uma evidência que mostra que você consegue trabalhar em equipe. Mas só soltar palavras ao léu não vai te ajudar. Inclusive, eu queria fazer uma pausa para as perguntas, para mostrar esse currículo, que eu acho que vai complementar essa questão. Esse igual a gente fez na dinâmica ontem, esse é um currículo que não é recomendado. Eu vou colar aqui em cima. E ele traz um pouco dessa questão das habilidades comportamentais. Então, tá em vermelho porque não é recomendado, não está legal. Então, se você for olhar esse resumo, ele traz um pouco disso, ó. Trabalha há muito tempo. Inclusive, agora eu queria fazer uma pausa e as meninas vão dar uma olhada. Tem um erro gramatical nesse resumo. Eu quero ver quem que tá assistindo que vai encontrar esse erro gramatical no bloco do resumo. Tem que colocar qual é o erro ali nos comentários e qual é a forma correta de escrever. As meninas vão ver quem é a primeira pessoa a encontrar o erro. Então veja, trabalho há muito tempo, estou sempre disposto a ajudar, então você acaba não dizendo muita coisa. Estou disposto a ajudar o quê? Como? Onde? Não sei o que se eu não sei fazer algo, buscarei estudar, me dedicar, aprender. Ok, mas assim, isso não tá agregando, não vai agregar para a pessoa que está lendo, sabe? Em nenhum momento ele faz a conexão com o anúncio. Estou sempre feliz, pois acredito que a felicidade é a melhor forma de trabalhar. Quem tá lendo, não sei, muitas pessoas podem estar se reconhecendo nesse resumo e saiba que talvez seja por isso que você não tenha sido chamado, mas realmente isso acontece. Muitas pessoas escrevem isso e a empresa vai bater o olho, não vai encontrar as palavras que a gente circulou lá na vaga, que deveriam estar aqui, e ela vai passar para o próximo currículo. Inclusive essa frase é bem típica: me liga, preciso muito trabalhar. Não escrevam isso, você está perdendo, você está desperdiçando um espaço no seu currículo valioso para você colocar algumas palavras que não vão agregar nada.
Alguém achou o erro? A Suelen Morena disse que o texto está muito comprido e não está nada objetivo. Exato. E algumas pessoas estão pontuando que seria há muito tempo com H. As pessoas estão olhando para correção ortográfica. Muita gente. O primeiro foi o Eric Cordeiro. Ó, parabéns pro Eric. Aqui. Eric, olha só, está completamente correto, a gente fez errado de propósito, porque esse é um erro, gente. Muita gente faz esse erro. E assim, o recrutador, por melhor que você seja, você fez um curso em Harvard, você tem inglês fluente e tal, você cometeu um erro da sua língua nativa. E isso, para muitas empresas, é imperdoável. Inclusive, algumas passam depois, aplicam testes posteriormente de idiomas e tal. Mas durante a triagem, encontrou um erro como esse, na hora você é desclassificado. Então, esse erro do A com H, na dúvida, você consegue mudar o A por faz. Então, por exemplo, trabalho há muito tempo. Se você consegue mudar por trabalho faz muito tempo, já significa que é o A com H. Mas essa é só uma dica, mas enfim, cuidado com erros gramaticais, isso também elimina muitas pessoas. Temos mais perguntas? Temos a do Washington dos Santos, né? Ele quer saber se deve colocar no resumo que tem faculdade, mas não concluída, que ele parou no 7º semestre. Pode colocar, se a empresa colocar como um diferencial, enfim. Cuidado para as ênfases que você vai dar. O ideal é que você dê ênfase para tudo que vai te ajudar. Então, digamos que a vaga que você está enviando o currículo coloca a formação superior como um diferencial. Nesse caso, mesmo você não tendo concluído, você fez lá seus 7 semestres, isso foi um aprendizado grande para você, então você pode destacar no resumo. Mas se não for algo que a empresa solicita nas vagas que você está enviando, às vezes você vai dar uma ênfase que não é tão boa. Às vezes você tem um curso que você concluiu de uma formação técnica, um idioma, alguma experiência que pode ser mais legal do que só falar que você tem um curso incompleto. Então aqui são ênfases, cuidado com as ênfases que vocês vão dar. Tentem sempre, claro, levantar, né, destacar tudo que vocês têm de melhor. Tá, e tem mais uma pergunta do Fábio Morgado. No meu resumo, sempre coloco os meus resultados obtidos para cada função. Isso está correto? Então, cuidado novamente, porque vai ficar um resumo muito grande. Aqui, o recrutador tem que bater o olho e encontrar as palavra-chave que está lá no anúncio e você tem que destacar aqui. Se você fizer um resumo de tudo que você já viveu, nem sempre o que você viveu é o que neste momento, para essas vagas que você está mandando, é o que você deveria dar ênfase. Então, digamos que você já trabalhou em cada empresa, você tem 5 resultados legais. Só que dos 5, para a vaga que você está mandando, só 2 interessam. Então, foca nos 2, destaca só os 2, o texto vai ficar menor e você vai conseguir se sobressair melhor. Tá. Tem um elogio aqui da Samara Pereira que eu gostaria de compartilhar. Ela falou parabéns, né, pela dica, que ela é professora de língua portuguesa e amou a abordagem. Então... adoramos! Ó, tá convidadíssima pra gente bater mais papos. Você pode, inclusive, participar desse live com a gente, dar algumas dicas também de língua portuguesa que você sabe que os alunos erram bastante e que poderiam ser aplicados no currículo. Então, se quiser, a gente conversa, manda uma mensagem pra gente, porque esse tipo de feedback é sempre bem-vindo. Tá, e a Vanessa Carneiro Tavares perguntou: no resumo, eu destaco somente minhas atividades relacionadas à vaga ou posso incluir também outras atividades? Pode sim. Lembra que você não vai fazer um currículo para cada uma vaga, né? Então você vai fazer um currículo para cada vaga que está dentro do mesmo guarda-chuva. Então você vai acabar percebendo que as vagas que você está mandando são muito similares. Mas, por exemplo, se uma vaga tem 5 habilidades, das 5 você consegue dar ênfase em 3, dá ênfase naquelas 3. Porque você sabe que são 3 importantes, não precisa dar match em todas as vagas iguaizinhas, né? Então, busca sempre tudo que é igual para todas as vagas que você está se candidatando. Então, se é aquela expertise com software, aquela habilidade em fazer determinada atividade, pega aquilo e dá ênfase, porque vai ser igual para todas as vagas. Bom, o Cláudio da Silva gostaria de saber qual a quantidade máxima de linhas para um bom resumo. Então, não tem máximo nem mínimo. Na verdade, o mínimo até teria. Se você colocar me contrata, tá completamente errado. Então, isso depende muito, depende de quanto de experiência cada profissional tem e de tudo que você quer dar ênfase. Às vezes você, primeiro emprego, não tem muitas coisas a dar ênfase. Mas mesmo assim, você pode citar alguns trabalhos escolares, sei lá, você fez voluntariado, tudo isso você pode contar
caso seja o primeiro emprego. Uma pessoa que já tem 15 anos de experiência, já fez vários cursos, viagens, já trabalhou em empresas muito grandes, então ela tem vários outros destaques para colocar. Então é muito bom senso. Não faça do resumo o seu currículo completo, porque realmente ele é o resumo do seu currículo. O Rafael Buzelli perguntou o que o recrutador vai observar exatamente no resumo. Voltando, vamos jogar aqui para a vaga novamente. Lembra que a gente circulou, deixa eu tirar o errado. Então lembra que a gente circulou na vaga algumas habilidades e a pessoa que vai se candidatar para essa vaga tem algumas dessas habilidades. E aí a gente destacou aqui. Então, quando o recrutador for fazer a triagem desses currículos, for ou via sistema, então no sistema ele vai usar a palavra-chave. Então ele vai colocar, por exemplo, análise de relatórios, ou relatórios, elaboração de relatórios, coisas relacionadas a relatórios, porque está na vaga como requisito. Superior completo, então a parte da escolaridade ela vai usar também como um critério de seleção, seja por triagem, por palavra, ou por leitura dos currículos. Então é legal você destacar isso, porque é isso que ele está procurando. Então o recrutador nada mais, nada menos procura palavras nesse primeiro momento do seu currículo, e depois ele vai fazer a leitura e a separação. Mas se ele está procurando um software, olhou seu currículo e não encontrou, você está fora. Então é isso que ele vai acabar lendo na sua vaga, no seu currículo. Bom, a Gemima gostaria de saber como abordar resultados no resumo dela se ela não trabalhou diretamente com algo mensurável, né? Por exemplo, uma venda você faz, você tem como mensurar os números. E no caso dela, se ela trabalhar com algo que não tem como? Gemima, eu acho que falamos de você ontem. Sim. Obrigada por acompanhar de novo o nosso live. Então, nem tudo é mensurável, mas você tem os projetos que você fez, você consegue ter percepção. Então, você sabe que uma percepção, as pessoas que participaram daquele projeto disseram que aumentou, que diminuiu e tal. E mesmo assim, o fato de você citar o projeto, se ele não é mensurável, mas ele é interessante para outras empresas, isso já vai contar para você. Então, imagina que você fez um evento. Você participou, você ajudou na criação de um evento de carreira e que ajuda os candidatos a conseguir emprego. Por mais que você não saiba quantos candidatos foram, quantos currículos a gente conseguiu, você participou de tudo isso e foi uma experiência. Então, mesmo sem ter esses resultados, coloque que você participou do evento para candidatos e tal, porque uma empresa que vai ter como cargo também, como atividade, gestão de eventos, isso já vai somar para você como um ponto positivo. O Pedro Bertolucci perguntou, um CV sem resumo se torna ruim? Então, um CV sem resumo, ele se torna incompleto. Então, a empresa vai olhar e falar, uai, cadê? E vai ficar procurando. Então, ela vai, imagina que você tem 5 segundos, 10 segundos no máximo, que o recrutador parou para ler o seu currículo. Muitas vezes ele nem lê, ele vai fazer uma triagem, uma busca por palavra, e se você não tem aquela palavra, você já tá fora. Mas digamos que ele vai ler teu currículo. Ele chegou, leu o teu objetivo, digamos que ele tá dentro. Quando ele abaixar e ver que não tem resumo, ele vai começar uma cassação de palavra no meio de todo o resto do seu currículo. Então ele vai ter que ler todas as suas experiências para achar ali aquelas palavras que ele estava buscando, que estava no anúncio. Pode ser que nessa busca fique muito perdido, porque tem muito texto e ele não encontre. Como ele tem pouco tempo, ele vai passar e falar, esse eu olho depois. E esse eu olho depois, pode ser que ele não volte no seu currículo, porque ele encontrou outros melhores. Vamos aqui para a última perguntinha, né, que o tempo está estourando. O William gostaria de saber, assim, algumas pessoas colocam contribuir com o resultado da empresa. Isso é um erro? Com certeza. Inclusive, o nosso currículo errado, a gente colocou isso como destaque. As pessoas colocam em vários lugares isso, né? Mas muitas pessoas colocam no objetivo profissional. Foi o que a gente comentou ontem, né? Contribuir para o crescimento dessa empresa. Essa frase, o que ela agrega? Nada. Não agrega nada. Como é que você vai contribuir? Você não está dizendo. O que é resultado para você? Às vezes para a empresa é financeiro, para você sei lá, pintar a parede é um resultado legal. Então isso não contribui. Não coloque em nenhum lugar do seu currículo isso. E também tem um outro que é bem clássico, que é o à disposição. Fico à disposição da empresa para fazer de tudo, porque eu sou assim, eu ajudo. Isso não contribui. Você está à disposição para quê, como, onde? Lembre sempre, se você seu currículo, você tem uma chance para o recrutador parar, ler e te chamar. Se o seu currículo não está incompleto, ele passa porque ele tem outros na fila.
Então, às vezes, você pode estar desperdiçando a sua chance, preenchendo de forma incorreta o seu currículo. Então vamos acabar o programa, porque a gente já está estourando o tempo. Lembrando que a gente tem mais alguns encontros ao longo dessa semana, sempre a 1 hora. A gente vai falar dos próximos tópicos do currículo. Amanhã tem um outro tema. E não se esqueça que vocês têm que sempre interagem com a gente nos comentários. E quem a gente não respondeu agora ao vivo, a gente entra depois e responde pelos comentários. Esse vídeo está gravado, então se você tem um amigo, uma amiga que precisava ouvir essas dicas, depois a gente vai postar nas nossas redes sociais e até amanhã. Tchau!